Eu já estava aqui com o Fernando Oliveira, enquanto a gente ouvia e assistia as matérias, falávamos das matérias e dos queijos que você trouxe pra gente hoje, né? Exatamente, uma variedade bem grande de queijos brasileiros. Gente, tudo queijo nacional, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho cada um desses queijos. Só lembrar que a gente comentava ainda aqui, que a cada região, ou às vezes até a mesma região, cada produtor acaba tendo um resultado diferente com os queijos, né? Exatamente, né? Muda o leite, muda um monte de características do terroir que acabam fazendo que cada queijo seja bem diferente um do outro. O que é ótimo, porque assim a gente prova todos. Exatamente. A gente estava aqui durante o intervalo comentando o quanto que a gente, até na crise, percebe que tem muitos setores que crescem. Por quê? Porque a gente começa a valorizar e olhar as coisas de uma forma mais clara por quem está do nosso lado, né? Com certeza. E a gente vê que esse setor mesmo da produção de queijos tem crescido absurdamente, né? Quem tá, pequeno produtor de queijo artesanal, tá sorrindo, né? Com o dólar alto, tá crescendo, tá... É um momento que você sai da zona de conforto, né? Então tem cada vez mais produtor que estava parado e tá voltando a fazer queijo. Gente, e tem muitas regiões que quando a gente viaja, você vai mesmo naqueles mercadinhos pequenininhos da região, você descobre cada queijo maravilhoso, você fala, mas por que não se divulga isso? Né? Por que só se fala da qualidade? Tudo bem, no mundo a gente tem queijos fantásticos, mas no Brasil a gente também tem. O que você acha que falta para se divulgar mesmo? Olha, na verdade acho que é uma conjunção de fatores, né? A própria mídia está começando a entender isso, a opinião pública está começando a ver que tem queijo brasileiro de qualidade. O nosso projeto começou há 8 anos atrás com um queijo que é o Canastra, que é o mais conhecido. Que é maravilhoso. Hoje já são 220 queijos diferentes de 10 estados, quer dizer, tem muita variedade, é só dar apoio realmente. Vamos começar por aqui? Vamos. Aqui a gente vai mostrar uma mussarela de búfala. É uma crema búfala. É crema porque ela é uma mussarela de búfala, mas muito cremosa, né? Para quem conhece o queijo de búfala, a burrata, né? Que ela tem né, essa consistência mais firme dentro, ela é cremosa, ela tem um creme de leite de búfala dentro. Então ela é absurdamente cremosa. Vamos abrir? Vamos. Olha, e o que é legal, gente, isso daqui... Você pode fazer umas entradas tão gostosas. Ah, isso aqui dá pra... Olha, azeite, eu ponho azeite, pimenta vermelha, aquela rosa, pimenta rosa, uma delícia. Sim. Uma ervinha picadinha. Manjericãozinho, combina bem. Não é maravilhoso? Isso aqui é uma refeição por semana, uma saladinha e um desse, uma refeição minha. Por isso que eu tô magrinho assim. Não, mas é porque você tem que provar isso tudo, é isso, Fernando. Olha só, e a burrata é um queijo caro. É caro. Né? Quer dizer, se a gente for comprar o importado... E olha, gente, a cremosidade disso. Ela tem a mussarela de búfala por fora e por dentro um creme. Exatamente, né? Ela tem a pelinha dele e um creme por dentro, então é cremosidade absurda. E, gente, olha esse creme. Tá vendo? Não é que é o queijo molinho só. Parece que é um creme que foi colocado aqui para deixar completamente recheado. Né? Essa é a ideia, uma injeção mesmo de creme de leite de búfala, né? Que deixa essa cremosidade e esse sabor muito gostoso, adocicado até. Bem gostoso. Gente, isso aqui se você também colocar no forno, com um grill para dar uma tostadinha, uma gratinada, Jesus de Nazaré. Eu vou provar um pedacinho de cada, eu vou fazer uma salada mista aqui hoje. Fica à vontade. Fazer uma saladinha mista de cada um. E esse aqui é produzido em quais regiões aqui do Brasil? Esse queijo é da Fazenda Santa Helena, que é produzido em 7 Barras, a região de Registro, né? Aqui no interior de São Paulo, É um produtor que tem alguns outros queijos na mesa, eu vou apresentar depois, que é um produtor que faz queijos maturados de búfala também. Mas um produtor de muitos anos já, não? É um produtor que já estava até desacreditado, estava parando de fazer queijo e agora ele está voltando a fazer, desse movimento que a gente conversou. Nossa, mas é um sabor maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Olha, quem já provou a burrata sabe que tem um sabor fantástico, mas essa tem um sabor mais leve. Bem mais leve. Bem mais leve. A absorção é muito mais rápida para o organismo, né? Para quem não sabe, o queijo de búfala ele tem índice glicêmico super baixo, é bom para quem tem diabetes, né? Como curiosidade. Muito bom, não é salgado, não. Não é salgado. E o que é legal, quando a gente come, você sente uma... Parece que é derretidinha da própria mussarela, não é uma mussarela dura, não. E aquele creme maravilhoso por dentro. É, realmente maravilhoso. Nossa, é muito bom. Deu meus parabéns para ele. Darei. Fantástico, muito bom. Não sei como é o nome do proprietário, sabe? É o Pedro Paulo Delgado. Pedro, tu não pode parar de fazer mais esse queijo, pelo amor de Deus, né? Uma vez que a gente prova, não tem como esquecer. Divino. Parabéns. Vamos ver outros? Vamos ver pra cá. Esse segundo queijo também é um queijo de búfala, né? Dentro desse trabalho de queijos tradicionais, esse é o requeijão de búfala do Marajó. Para quem não conhece Marajó, tem mais búfala do que vira-lata, né? O pessoal cria búfala no quintal, né? Então é um queijo que é feito na forma de requeijão, então ele é um requeijão de corte, posso cortar? Pode, claro. Mas dizem que o búfalo, ele é muito mais forte, vamos dizer assim, contra doenças e tudo mais. Sim. Não tem tanta necessidade de um pasto assim assado, ele aceita qualquer pasto, é um bicho mais resistente e é um bicho muito dócil também, né? Também, Você deixa uma criança com um búfalo, você pode ficar tranquilo se ele estiver bem alimentado, não tem problema nenhum. Acho que por isso que tem crescido tanto a produção, né? Exatamente. De carne e também
também de derivados. Exatamente, né, de nessa leite, região búfala. bastante. Então, um queijo que também estava parando. Hoje tem 4, 5 produtores, chegou a ter muito mais. Então, é uma região que está se revitalizando na produção de queijo de búfala. Também, onde que é que você falou? Esse daqui é Marajó, Marajó. perto de Belém, né? Tá. Pará. Então ele é um queijo já de corte para você grelhar, ele faz aquela casquinha e eles têm o filé macio por dentro? Exatamente. Ah. E eles têm o filé marajoara, né, que é bem tradicional, que é a búfala com esse queijo em cima. Você vê ele até gruda na faca, olha que delícia. Ó, deixa eu provar um pedaço, mas só um pedacinho, senão, gente do céu, não que eu não gosto, né? Deixa eu ver. Ah, é uma massa diferente, né? É totalmente diferente. Já é um requeijão de corte mesmo, né? Que sabor! É outra coisa, um sabor delicioso. Você imagina isso quente. Ai, que delícia! Ele faz aquela mesma casquinha do coalho, sabe? Só que faz, que a massa é mais macia. Não é borrachento. É bem Nossa, bom. que delícia! É produzido só nessa região? Só nessa região. Esse é um Marajó? queijo tradicional, assim como o canastra é o queijo tradicional de Minas, esse é o queijo tradicional lá da região do Pará. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Dependendo da região, por exemplo, do clima, do tipo de pasto, o sabor do queijo muda também, Muda né? totalmente. Muda Por isso que eu totalmente. posso, sei lá, sou eu produtora e quero fazer esse queijo. Faço numa região que não Marajó, eu vou ter a mesma característica, mas outro sabor. Com certeza. Até nos cursos que a gente faz e viaja pelo Brasil, a gente mostra isso. Você pode até aprender a fazer um queijo como esse. Igualzinho. Igualzinho, na a mesma massa e tudo receita, mais. tudo igual. Mas como você vai estar em outra região, outro animal, outra água, a sua mão também muda, você acaba transformando um queijo num queijo só seu. Por isso que queijo tem tanta identidade. Gente, a umidade, a temperatura, Tudo. o tempo de maturação, Tempo tudo de a gente maturação. tem um resultado diferente, né? Aqui a gente vai ter vários queijos com maturações diferentes, que até para entender isso, né? Como que um queijo ele vai se transformando. E, por exemplo, aqui na Canastra, se a gente puder passar para Minas Gerais. Aqui a gente tem 3 queijos mineiros. São muito próximos um no outro, né? O Canastra, que é o mais tradicional, o Araxá e o Salitre. 100 km de distância de um para o outro. Feitos da mesma maneira. Você vê como são queijos totalmente diferentes. Esses 3 são feitos do mesmo jeito, na mesma região e resultados assim distintos? Totalmente diferentes. E são queijos já típicos. Nessa tábua a gente tem 3 queijos que são iguais, Sim. da mesma região, a mesma massa e resultados tão distintos. E por quê? Bom, eles têm um modo de fazer totalmente igual, né? É queijo de leite cru, que ele vai direto do curral para virar queijo. Só que eles são muito diferentes, como eu estava falando. É uma água diferente, um animal diferente, alimentação diferente. Tudo isso vai fazer com que o resultado final saia diferente. E também a maturação deles, né? Aqui, por exemplo, é um queijo que já está bem maturado, já tem 3 meses de vida. Quanto mais maturado um queijo, mais sabor, mais intensidade ele ganha. Então, lá de início, mesmo que ele tivesse igual esse queijo da Canastra, eles já seriam com sabor diferente. Já de cara ele seria diferente. Depois de 3 meses de maturação, já se tornou Mais um ainda. outro queijo. Inclusive, se a gente pegar produtores da mesma região, vizinhos, da Canastra, São Roque de Minas, 4 queijos, um do lado do outro, no começo você começa a perceber as diferenças. Conforme vai maturando, mais ainda. Um fica mais evidente, cremoso, o né? outro com a casca com uma textura diferente, assim por diante. E este aqui, qual a Esse é o característica? araxá, que é um queijo que geralmente é alimentado com cana-de-açúcar, o gado. Queijo mais ácido, mais salgado. São os queijos mineiros assim mais parrudos mesmo. Eles têm um sabor mais intenso, Tem né? mais intenso, são mais intensos. São os queijos que o pessoal usa nas receitas originais do pão de queijo, né? O canastra é o principal deles, é o mais famoso. E eu faço pão de queijo. Quando eu viajo para Minas, eu estava falando pro Fernando, eu encho o carro de queijo. E você faz um pão de queijo, fica diferente. Fica totalmente diferente. Usar um queijo desse muda tudo. Apesar que hoje a gente já encontra esses queijos da Canastra, essa variedade de queijos legais e nacionais do Brasil todinho, nos grandes mercados Já também, cada né? vez mais a gente está encontrando, quer dizer, a oferta desses queijos tem aumentado mês a mês. Quanto mais a gente procurar, gente, mais fácil vai ser a gente encontrar. Exatamente. não é? E são queijos que a gente acha que são muito caros, tem queijos aqui de R$40 o quilo, entendeu? Que é o preço de uma mussarela comum. Exatamente. né? Então a gente tem um preconceito, acha que os queijos artesanais são muito caros. Tem alguns caros, mas tem vários que a gente pode substituir por queijos mais simples do mercado. Gente, como tudo nessa vida, tem o mesmo queijo mais caro, o mesmo queijo mais barato, a maturação vai também diferenciar, porque é um queijo que já ficou 3 meses armazenado, sendo Exatamente, cuidado. tem todo um processo. Não dá para ser o mesmo preço de um queijo que você já produz em pouco tempo, já vende, Esse queijo né? precisa ser virado todo dia, lavado a cada 3 dias, tem uma madeira especial, então é um queijo bem mesmo. difícil. Qual o mais curioso deles todos aqui que você acha? Olha, tem alguns curiosos. O serrano, que é um queijo tradicional do Rio Grande do Sul, também é um queijo bem curioso, porque é um queijo que o produtor faz 1 ou 2 queijos por dia só. Por quê? Porque o gado que eles utilizam é o gado franqueiro, que é um gado que veio para o Brasil lá atrás, e é um gado que dá menos leite do que cabra. Então eles têm muito pouco leite e é um queijo que eles ainda fazem na madeira, tem todo um processo tradicional. Ele não usa nem fermento, esse queijo é só leite, coalho e sal. Só?
Sabe por que não tem fermento? Não. Porque o fermento já está na madeira. A madeira já está tão... Mas deve ficar um sabor bom. Posso provar? Pode, vamos abrir, que esse queijo é maravilhoso. Eu quero provar. Então, a madeira deve passar um sabor e tem que ser uma madeira própria. Isso aí, são famílias que fazem há 200 anos na mesma casa o queijo. Gente, que legal. É uma tradição. Esse é o queijo que os tropeiros vinham trazendo do Rio Grande do Sul e passavam pela feira de Sorocaba e levavam. Então era um queijo que ia maturando no lombo da mula. Daquelas formas embaladas de um jeito ou de outro. Exatamente, olha a maciez dele. Ó. Então é um queijo que é super amanteigado. Ó. E o fermento dele, então, vem da madeira. O fermento é um fermento natural. Olha, gente, né? que legal. É um queijo muito saboroso, bem amanteigado. Tem muita gente que acha até que é um queijo que se passa a oliva, de tanto oliva que você vai sentir. E é um queijo que é a região realmente assim. É uma região de muita pedra, assim, de muito mineral. E que madeira é essa que se usa? Então, cada lugar tem uma madeira diferente. Então o pessoal usa muito cedrinho, não usa as madeiras muito tradicionais. Alguns lugares pinho, depende da região. Que delícia. Gostoso, né? Em Minas usa muito canela amarela, cada um tem uma... Sabe o que é engraçado? Você sente um adocicado, um apimentado, um amadeirado, tudo junto. Esse queijo é sensacional. E esse queijo ele não é forte, né? Não. E é um queijo que saboroso, em degustação, a gente às vezes começa com esse queijo, depois começa a comer queijos muito potentes, daqui a pouco ele volta, de tão persistente que ele é. É um queijo muito interessante. Bom. É o serrano do Rio Grande do Sul. A gente é diferente o sabor dele. Totalmente. Sabe o que é engraçado? Depois que você come, você põe a língua no céu da boca, você sente um outro paladar. Você sente meio mais ou menos o que a gente sente no camembert. Ele é um queijo muito complexo. Nossa, é muito bom. E o aspecto dele parece um queijo, né? Parece um requeijão, um prato, uma mussarela. Comum, né? Comum. Ele é um queijo muito especial. Validade desses queijos é a forma correta de armazenar. Esses assim, por exemplo. Esses queijos que são de leite cru são queijos que a gente só come com uma maturação maior, né? Em primeiro lugar. Então, esses queijos não é bom comer quando ele está muito novo, porque tem um processo onde as bactérias boas assim vão consumindo as ruins. Então, é um queijo que é bom que não se coloque na geladeira, porque ele é um queijo que ele está cheio de anticorpos. Se você coloca na geladeira, você praticamente mata o queijo. E aí a gente acha que o queijo vai durar mais na geladeira e a gente mata o queijo, estraga Muito o queijo. pelo contrário. Isso, né? Esse é um queijo para você deixar num lugar fresco, arejado, colocar um pano de prato em cima e vai comendo. Na verdade, gente, como os antigos armazenavam esses queijos. Exatamente, antigamente não tinha geladeira. Não tinha geladeira, e queijo assim, já né? tem 10 mil anos, né? Então, tem algumas perguntas que chegaram. A Tatiane pergunta o seguinte: se queijo é igual a vinho, quanto mais antigo, melhor. Na verdade, não é assim, porque tem muitos queijos que você come fresco. A gente acabou de comer a crema. Maravilhosa. E a gente não conseguiria comer esse queijo muito velho, porque ele começa até a amargar, então não tem essa relação com vinho. Então não tem nada a ver. Não. Quer dizer, tem queijo que precisa de um Tem tempo queijo de que você precisa de maturação maior. muito grande. Aqui tem queijo de 2 anos de vida. Esse queijo, aqui é 2 anos? Esse é 2 anos de vida. Quer dizer, se a gente comer aquele queijo com 1 mês e esse com 2 anos, ele está no tempo ideal. Mas para esse queijo é velho, para aquele é novo. Mas, menino, 2 anos de maturação Exatamente. para um produtor, por isso que esse tem que custar muito mais. Mas é um queijo que custa R$90 o quilo, então não é um valor absurdo para 2 anos de vida. Porque a gente fica imaginando, o produtor que produz esse queijo e deixa maturando por 2 anos, demora 2 anos para ele comercializar esse produto? Você imagina a dificuldade do pequeno produtor. E são fazendas assim que, né, para engrenar é difícil. Então, precisa muito do apoio da população. Precisa mesmo da divulgação, que é o que a gente está fazendo. De que região que ele é? Esse queijo é de Amparo, aqui no interior de São Paulo, da Fazenda Atalaia, do Paulo e da Rosana, que é uma fazenda centenária maravilhosa, que eles fazem um monte de coisa além de queijo. E eles vêm de geração a geração fazendo esse queijo? Eles estão restaurando a fazenda, né? São paulistanos que depois optaram por voltar para o interior, como muita gente fez. E estão fazendo um trabalho maravilhoso lá. Vou provar esse pedacinho. Prova então. que é bem gostoso. É bom? É bom demais, né? Ele parece um parmesão, só que cremoso. Ele tem uma cremosidade, ele mistura, para quem conhece de queijo, um parmesão com primadona, assim. Tem um adocicado, tem, né? Só que o primadona é aquele que tem aquela casca preta, gente. E aí ele tem essa casca vermelha por causa no exemplo da madeira que a gente estava falando. Ele fica em contato com o pinho, então ele pega a cor da madeira e o amargor da madeira. Você comeu a parte da massa. Se você comer a casca, aí então são queijos que a gente me indica que se coma a casca. Porque o sabor já está mais concentrado. Exatamente. Da madeira na casca, se a gente for pegar um queijo de mofo branco, por exemplo, é legal comer a casca. Muda totalmente a experiência. Aqui não. Já. Mas o sabor é muito bom. É muito saboroso, é bem diferente. Muito bom. Mas não é tão salgado quanto o parmesão. Não, pelo contrário. Ele é bem muito leve, equilibrado. muito gostoso. Ele tem a massa cozida, né? Você vê que com o tempo ele vai ficando esse caramelado. Ele tem aqueles grãos dos queijos italianos, do grana padano, do parmigiano reggiano. É um queijo espetacular. Ai, gente, é muito bom. Parabéns aos produtores. Vamos ver mais um queijo? Um queijo. Mais uma pergunta.
Mais um queijo, alô. Vamos ver, ó, Sofia. Qual é o estado brasileiro que produz os melhores queijos? Olha, na verdade é super relativo, né? Porque quem tá vendo vai ficar até bravo comigo, porque a gente tem queijo de 10 estados. É óbvio que o estado de Minas Gerais é o que tem mais quantidade, tem mais tradição, é o celeiro do queijo no Brasil. É modelo para todos os estados. Mas tem queijo bom para o Brasil inteiro. O estado de São Paulo tá fazendo muito queijo. E aqui nós mostramos o queijo do Rio Grande do Sul até o Pará. Então, eu acho que os queijos mineiros são mais divulgados. Mais divulgados. Acho que pela tradição, quando a gente pensa num queijo artesanal, Exatamente. a gente pensa em Minas. Exatamente. Agora, a gente não imagina muitas vezes que no sul do país, até numa temperatura diferente, Exatamente. tem produtores fantásticos com características diferentes. Agora falar em melhor né? não é dá, difícil, é difícil. né? Tem mais uma pergunta, vamos ver? Do Walter. É verdade que a embalagem de isopor que protege o queijo que compramos no supermercado estraga o queijo? É um pouco daquilo que a gente estava falando. O ideal quando você compra o queijo é tirar o mais rápido possível para deixar ele respirar, né? E depois a gente vai consumindo. Agora a gente está falando desses queijos que são mais artesanais, né? Então tem toda essa questão. Tem muito queijo que se você deixar ao ar livre, assim como ele é um queijo de leite pasteurizado que foi totalmente, né? O leite lá limpo, ele vai estragar. Então, gente, leite limpo não é com sujeira, não é assim, atirou a sujeira. Leite limpo exatamente. é aquele que passou por uma pasteurização diferente. Perfeito. Porque o leite, gente, tem suas bactérias positivas e negativas, assim como outros alimentos. Perfeito, né? perfeito, perfeito. É isso mesmo. Agora, quando a gente fala em qualidade, e aí a gente está comentando aqui no começo que Minas Gerais e outros produtores penaram bastante no início para serem reconhecidos por qualidade, porque também a exigência da vigilância sanitária é muito grande em relação a essa produção, né? A gente está num momento até de debate no país para que tenha uma lei específica para o artesanal, porque a lei do artesanal é idêntica à do industrial, de 1952. Então é uma batalha muito grande dos pequenos produtores para que entendam que isso aqui é outra produção. Mas todos eles têm tudo quanto é tipo de exame, tem a questão da rastreabilidade, que a gente sabe de onde veio cada queijo, de cada produção, como que é o gado. Então tem todo um estudo para que comprove que esses queijos sejam totalmente, né, saudáveis para o consumo. E bota saudável e gostoso nisso, viu? Esse aqui qual que é? Esse eu não conheço. Esse é o queijo Primonato, que ele é do mesmo produtor do Pedro Paulo, que você já mandou um abraço. Lá da então é até legal a gente até, né, comparar. Você viu? São dois queijos do mesmo produtor. Olha lá, gente, características distintas. Só que esse queijo aqui ele já é um meia cura. Então ele é um queijo que tem toda aquela delicadeza do de búfala, só que ele é um queijo que consegue maturação. Então, mas a gente quando vê, gente, esses esbranquiçados, verdeados, as pessoas, tá estragado. Gente, é isso aqui que é um fungo positivo, né? Que a gente chama de bolor. É a campanha que a gente faz. A gente tem que comer mais mofo, porque mofo é saúde. Né? Sim, isso aqui é penicilina. Do mofo. Isso aqui é penicilina. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com os mofos vermelhos. Mas os mofos brancos, azuis, cinzas, a gente fica imaginando o queijo azul, um roquefort, um gorgonzola. É uma delícia. Você pode imaginar que chegou um dia que as pessoas olharam para aquilo e não comiam. Aí alguém comeu, falou que era gostoso e virou um queijo sensacional. Né? É verdade. Deixa eu provar um pedaço desse. Que sabor que ele tem? Fica à vontade. Quer que eu corte? Cortar aqui, fica à vontade. Pra deixar retinho. Vai ver que ele é suave também, queijo que derrete super bem, tem toda essa delicadeza da búfala. Que delícia! É uma delícia. E ele chama Primonato, que é uma brincadeira, porque é o Primonato em italiano, o primeiro nascido, como se fosse o primeiro queijo maturado de búfala do mundo. Mas sabe o que é engraçado? Gente, essa casca a gente pode comer. Sim. Porque é aqui que está a maior parte do sabor. Exatamente. Cada canto que você come, então, a parte superior, o centro ou a parte de baixo, o sabor é outro. Muda. Isso que é legal desses queijos. Sabe o que você sente, gente? Um sabor mais forte. E são mofos naturais, Bom, tá? hein? São mofos da maturação, não são mofos implantados, como a gente tem em alguns queijos que eu vou mostrar. Ah, tá. E esse aqui qual que é? Que a gente esse é o giramundo, para quem conhece, né, no Nordeste, que é o queijo do reino. Então é aquela receita do queijo do reino bem gorduroso, só que a lavagem dele é feita uma lavagem com beterraba. Tingimento a partir de beterraba? Exatamente. Então ele não tem uma parafina, que de repente você precisaria até tirar, porque é comestível, mas não tem graça nenhuma. Então eu quero que você consegue comer a casca, porque ela é lavada com beterraba e dá toda essa riqueza para ele, né? Aí dá para você em casa sentir a diferença do queijo artesanal pro industrial. Não estou dizendo que o industrial não seja bom. Tem vários ótimo. maravilhosos, né? Mas aqui a gente está falando lá, antes, do industrial, a parafina. E aqui a gente está falando de um tingimento com beterraba, exatamente. Muito mais natural. É outra história, é outra história. E o sabor também é outro, né? Muda. Tudo que você vai colocando na receita vai transformando o queijo. A gente está vivendo um momento no Brasil, isso é muito legal de ressaltar, onde além dos tradicionais que a gente falou, mas está todo mundo inventando queijos novos. É o que a gente estava comentando. Começamos com um queijo, hoje tem 220 já catalogados brasileiros. É inventividade. Agora, ao invés de você ficar deprê, porque você vê no noticiário que não sei quantas mil pessoas foram demitidas, vamos olhar e falar assim, puxa, não sei quantas mil pessoas que agora têm a oportunidade de olhar uma outra coisa diferente para fazer. Às vezes, tua família, que é do interior, você pensa, vou para uma cidade grande,
Pensa o que você pode fazer na sua região, gente. Com certeza. É tanta coisa que você pode fazer para ganhar dinheiro e ter satisfação pessoal acima de tudo, A gente né? tem várias cidades que a população vinha decrescendo Então. e elas têm crescido agora porque os filhos têm voltado, porque estão vendo oportunidade no Isso queijo. não é positivo? Isso é maravilhoso, gente? né? É tão triste, eu acho, a gente vê a nossa cidade de São Paulo crescendo cada vez mais de uma forma desordenada. Sim. E tantas cidades maravilhosas, com tanta estrutura que a gente tem de terra, de mão de obra qualificada e as pessoas vindo para São Paulo achando que aqui é a terra, que você vai ganhar muito, que você vai ter muita oportunidade. Quando a tua Você oportunidade tá com a oportunidade, tá tá lá. na sua casa, né? E só não enxerga. Tá na tradição, tá na sua Sabe por família. quê? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde que a da gente. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que você faz junto dos produtores, tem cursos também nesse Falou de Palestras? A gente faz cursos pelo Brasil, rodando as fazendas, para dormir na fazenda, aprender a fazer queijo na fazenda. Que legal. Né? Então isso é muito legal, porque as pessoas que alguém já fez queijo começam a aprender um pouco mais sobre técnica. A gente dá curso de maturação, de afinagem de queijo, porque é um trabalho que a gente faz, a gente criou um centro de maturação para pegar esses queijos dos produtores e colocar em cavernas. Então, esse Caverna? queijo... Isso aqui são queijos maturados em cavernas, profundas, de 6, 7 metros de Gente, profundidade. aqui no Brasil a gente tem tantas cavernas Exatamente. fantásticas. Então a gente está fazendo esse trabalho porque você vai conseguindo manter cada vez mais a umidade do queijo, a personalidade do queijo. Mas também é um sabor muito diferente, porque cada caverna, cada região acaba tendo uma quantidade diferente de minerais e minerais diferentes. Totalmente. Né? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, era um Minas padrão. E ficou desse jeito? E ficou desse jeito. Gente, não está estragado o queijo, hein? Se você vê um queijo no supermercado, não vai reclamar que não está estragado. Isso aqui tem um sabor fantástico. Sem dúvida, transforma totalmente o queijo. Produzido aonde? Esse daqui é do mesmo produtor do Túlio aqui de Amparo, do Paulo da Rosana, chama Terreiro. Olha que legal, gente. Olha, faz o seguinte, vou passar os contatos do Fernando Oliveira. Ele é especialista em queijos, mas como ele disse há pouco, você que é produtor de queijos, qualquer parte desse país, quer entrar em contato com ele, quer fazer cursos para aprender a forma certa de maturar, como aproveitar melhor seu queijo. Você que tem uma empresa e quer ter queijos diferenciados, entre em contato com o Fernando Oliveira, do produtor até o consumidor, para saber onde acha, né? Sem dúvida. O telefone é o 0 operadora 11 3812 6449. 3812 6449. Adorei te conhecer e aprendi demais hoje aqui com você. Muito obrigado, Viu? foi um grande prazer, um abraço a todos. Todo meu. Obrigada, viu? Boa tarde para você, Fernando.